Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito da paz, venha envolvê-lo de forma tal que você tenha sossego dentro de si para enfrentar as lutas, as guerras do lado de fora, seja em casa, no trabalho, na escola, onde quer que você vá. Mas para isso, você vai depender da fé. E a fé não é um sentimento. Fé não se sente. Não tem nada a ver de sentimento de fé. Quando Jesus, só para você ter uma ideia, quando Jesus estava dentro de uma casa e de repente abriu-se um buraco no teto e desceram um paralítico até onde estava Jesus, porque era muita gente e não dava para entrar pela porta. Então, os homens subiram no telhado, tiraram as telhas e desceram o paralítico ali onde estava Jesus. Diz o texto sagrado, a Bíblia fala que são detalhezinhos que mostram que a fé não tem nada a ver de sentimento. A fé não tem nada de chororô. A fé tem a ver com a obediência, a dependência total de Deus. Então, quando Jesus viu aqueles homens se esforçando para entrar na sua presença com o paralítico, diz o texto sagrado que Jesus, vendo-lhes a fé, é isso aí. Deus tem que ver a minha fé, a sua fé, a nossa fé, para que então ele venha ao encontro das nossas necessidades. Então, fé nada tem a ver com chororô. Eu estou sentindo a presença de Deus. Isso é conversa fiada para boi dormir. Isso não é fé. A fé se exprime, se expressa em atitudes de obediência à palavra de Deus, de dependência da palavra de Deus. Dependência de Deus. Isso que se chama fé. Aqueles homens, todos, os 5, tanto os 4 que carregavam o paralítico, como também o paralítico, estavam ali diante do Senhor, e Jesus, diz o texto que Jesus vendo-lhes não só a fé do paralítico, mas a fé também dos 4 homens que o trouxeram. Então, a fé é vista através de atitudes que convencem Deus de que a pessoa realmente crê. Então, eu queria que você soubesse que quando há fé, há perseverança. Quando há fé, há perseverança. É claro que quando Jesus curou os 10 leprosos, todos os 10 tiveram fé para serem curados imediatamente. Só que 9 não voltaram para agradecer a Deus. Somente 1. Então, somente 1 dos 10 voltou para agradecer. E foi somente esse único dentre os 10 que foi não só curado, mas foi salvo. Salvo quer dizer
permaneceu na fé. Permaneceu na fé. Manteve-se na fé. E é isso que agrada a Deus. Jesus cura e liberta muita gente. Provavelmente alguém que esteja agora participando desta live diga, é verdade, eu fui curado, mas depois eu fui tratar da minha vida. Você foi curado, você teve fé para ser curado na hora. Deus viu a sua fé naquele momento. Mas depois você abandonou o barco. Você foi cuidar da sua vida e não quis mais saber das coisas de Deus. Então, aí você agora está sofrendo. Agora está gemendo. Por quê? Porque a cura passou. Agora você tem outros problemas, outras situações, talvez até mais difíceis, e não sabe como resolvê-las. Mas você foi ingrata ou ingrato e nem voltou para agradecer a Deus. Então agora o problema voltou, ou outros problemas piores voltaram. Então, sabe, minha amiga, nós vivemos numa guerra. Todos nós vivemos numa guerra entre o mundo das trevas e o mundo da luz. Só vence essa guerra quem estiver no mundo da luz. Porque o mundo das trevas é um mundo de trevas. E quem está nas trevas sofre, porque não enxerga onde pisa. Essa é a realidade. Somente a fé viva, vista, exercitada, dependente das promessas de Deus, é capaz de fazer-nos manter a nossa vida na luz. Não basta apenas alcançar uma bênção, mas para permanecer na bênção, nós temos que depender do abençoador 24 horas por dia. Não é só no momento, não é só naquele momento da bênção, não, todo instante. O reino das trevas tenta levar os que estão na luz. Mas, por causa da luz, os que estão na luz permanecem. As trevas não podem cobrir a luz, mas a luz pode iluminar e as trevas desaparecerem. Ora, saiba que a fé, você agora sabe o que significa fé inteligente, fé racional, fé que pensa. Você gostaria, por exemplo, você gosta de uma pessoa e você se relaciona com essa pessoa, você casa com essa pessoa, você constitui família com essa pessoa apenas no dia da lua de mel e depois a pessoa vai embora? Você gostaria disso? Pois é isso que acontece quando as pessoas usam a fé para serem curadas, beneficiadas de determinados problemas. E aí, depois, bem, agora eu já fui curado, até logo. Obrigado, Senhor. E vai viver a sua vida à la vontade. Isso, minha amiga, isso não tem nenhum valor para Deus. O que tem valor para Deus é a fé perseverante, a fé que persevera, a fé constante, a fé que enfrenta lutas, tribulações, desafios, mas se mantém na fé. Essa é a fé inteligente. É por isso que Jesus falou para os anjos das igrejas apocalípticas. Ele disse: ao vencedor darei isso, darei aquilo outro. Mas ao vencedor,
ao vencedor. E vencedor é aquele que se mantém na fé. Eu não estou dizendo para você se manter na Igreja Universal do Reino de Deus. Você pode até se manter na Igreja Universal do Reino de Deus toda a sua vida e ainda assim não estar na fé. Não são poucos os que estão no nosso meio, mas não fazem parte de nós, não fazem parte da Igreja Universal do Reino de Deus. Não são todos. Então, a gente sabe que existem aqueles que estão conosco por interesse pessoal, não por fé no Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz que para a gente entrar no reino de Deus, a gente tem que ter uma fé consistente, uma fé que enfrenta tribulação ou tribulações. Vai enfrentar sempre tribulações, porque o diabo vai trabalhar com todo o seu inferno para tentar remover a fé que faz a comunicação pessoal, individual, direta com Deus, com o trono de Deus. A sua fé, a minha fé, a nossa fé faz comunicação direta. Nós temos uma comunicação, linha direta com Deus. Se essa linha direta for cortada, já era para a gente. Então a gente tem que estar permanentemente ligado na fé. Fé não é religião, e religião não é fé. Fé é você viver na dependência das promessas de Deus, da palavra de Deus, nas obrigações que Deus nos dá para que nós nos mantenhamos na fé. A Bíblia diz que o apóstolo, exortando os discípulos a permanecer na fé, ele disse: por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus, a entrada no reino de Deus, não é como a entrada numa festa, numa balada. O reino de Deus é o reino da eternidade. E só entra nele aqueles que perseveram, que lutam, que se mantêm firmes naquela crença, naquela fé do que Deus prometeu. Deus não faz mágica, falamos isso ontem. Deus não é mágico, ele não faz acontecer as coisas que a gente quer, no momento que a gente quer, não. Ele nos dá o que nós precisamos e não o que nós queremos. Você que é mãe, você que é pai, você que tem filhos ou tem filha, filho, e quando a criança, a filha, o filho, você dá para a criança aquilo que ela precisa e não aquilo que ela quer ou não é. Porque você sabe o que é bom e o que não é bom para ela. Então, essa é a educação esmerada que os pais devem dar para os seus filhos. E quando os pais falham e dão tudo o que os filhos querem, eles criam, não filhos, monstros. Eles criam monstros para depois se voltarem contra ele. Essa é a realidade. Monstros que venham se voltar contra os próprios pais. Então, a gente tem que dar de acordo com a necessidade dos filhos. Assim Deus nos trata.
ele nos dá na medida certa aquilo que nós precisamos, necessitamos. A fé é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Quem nele crê já é abençoado porque crê no Deus, o único que pode salvá-lo. Então isso já é uma bênção. Porém, para se manter na fé, a gente tem que enfrentar a luta, a gente tem que lutar contra o reino do inferno para se manter na fé. E é uma guerra. 24 horas por dia você vai ter que enfrentar essa luta. Não vai parar nunca. Só quando você for promovida, quando nós formos promovidos. Aí sim, aí acabou. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo podre, nojento, injusto, ingrato, cruel, perverso, nós vamos ter que enfrentar. Nós vamos ter que enfrentá-lo com todas as nossas garras para nos mantermos na fé. Para que a gente continue na fé, a gente tem que lutar contra as cobiças do coração, dos olhos, as vaidades que fazem distorcer todas as coisas que Deus nos deu. Então, amiga e amigo, importa que por muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. Isso não tenha dúvida disso. Então não pense que Deus vai facilitar o caminho para a gente, não. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil para mim. Nunca. Nunca. Mas graças a Deus por isso. Porque se ele colocasse um tapete vermelho para mim, eu hoje não estaria aqui falando dele para você. Eu não estaria no reino de Deus. Eu não estaria vivendo no reino de Deus. Então, saiba que Deus nos dá, na medida certa, a fé que precisamos para comer o pão nosso de cada dia. Veja que Jesus ensina: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ele não fala assim: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, dá-nos amanhã, depois da manhã também, até o ano que vem, Não. É todo dia. Ele dá o pão nosso de cada dia. Todo dia eu peço a Deus o pão nosso de cada dia. Aquilo que eu preciso para hoje, me dá hoje, meu Pai. Eu não peço nada para amanhã. Eu peço para hoje. Então você, amiga e amigo, use a sua fé com inteligência e você vai entrar no reino de Deus e vai viver a vida abundante que Jesus promete para você. Agora, se você quiser apressar, se você quiser ajuntar o pão nosso para não faltar amanhã, nem depois da manhã, nem o ano que vem, você está perdido. Porque aí você não vai depender de Deus, você vai depender do que você ajuntou. Isso é fé fajuta. Isso é fé emotiva. Essa é a realidade. Deus, na sua infinita grandeza e misericórdia, ele nos dá a medida de fé para a gente viver o dia a cada dia, o dia de hoje. O amanhã não existe, só existe hoje. Jesus fala sobre isso. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Olhe só para o dia de hoje. Já é suficiente os males do dia de hoje. Então vamos tratar só do dia de hoje. Vamos colocar nossa força no dia de hoje. Amanhã não existe, só existe hoje. Então, amiga e amigo, a fé é inteligente, a fé é racional. Aquelas pessoas que nos chamam de fanáticos, aquelas pessoas que dizem, esses fanático para lá, fanático. Essa é uma agressão pessoal daqueles que nada têm a ver com Deus. São pessoas que são daqui da terra, são daqui de baixo. Mas quem é lá do alto
Quem é lá do alto vive sabendo que tem que enfrentar as lutas todo santo dia e vive na dependência exclusiva da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. É isso aí. É isso aí. Jesus viu-lhes a fé. Ele viu a fé. Fé é uma coisa abstrata, você não vê, mas Jesus viu. Mas a atitude daqueles 5 homens fez com que Jesus visse uma fé consistente, perseverante. E essa é a fé que tem que guiar a nossa vida. Porque é através de tribulações, de lutas, que importa que nós entremos no reino de Deus. O reino de Deus não é um reino de balada, não é um reino que você entra bailando, dançando, pulando. Não. É o reino em que você tem que sacrificar a sua vida para entrar nele. O preço é a sua vida. Você dá a sua vida, você dá a sua alma para o Senhor Jesus Cristo. E ele, então, permite que você entre nele. Bacana. Muito forte isso. Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. Ou salvar a sua vida, perdê-la-á. Alma e vida representam a mesma coisa nas palavras do Senhor Jesus. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Cabe a você decidir o que você quer na sua vida. É você e somente você. Cabe à sua cabeça, o seu espírito decidir. O que você quer? O que você quer? Você quer uma vidinha mesquinha, miudinha nesse mundo, sujeita às coisas desse mundo? Ou você quer uma vida eterna? Então, a vida eterna custa caro. É a sua vida pela vida que Deus promete nos dar. Aliás, ele já nos deu, basta a gente tomar posse. E para tomar posse, nós temos que dar a nossa vida. É isso aí. Se você quiser, se você estiver disposto a entrar no reino de Deus, você tem que depender de uma fé que vai enfrentar lutas, dissabores, perseguições, ódio, injustiças. Não entre numa igreja, especialmente na Igreja Universal, pensando que na Igreja Universal do Reino de Deus não há injustiça. Não há injustiça, eu sei que há, e como? Mas Deus permite as injustiças. Deus está escrito. Paulo fala, e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus? É quando nós somos injustiçados, é que chamamos a atenção de Deus. E Deus vem ao nosso encontro. Eu posso falar isso para você também. Eu tenho essa bagagem comigo, eu posso falar, eu posso testemunhar disso. Portanto, não espere que a verdadeira fé, venha fazer mágica na sua vida. Não há fé, a verdadeira fé, consistente. É como o amor. É como o amor. Você gostaria de viver um amor apenas por um dia? Quando a gente ama, a gente quer para sempre, não é? A mesma coisa é a fé. Quando você tem fé, que depende de Deus, é para toda a vida. Você vai depender de Deus hoje, amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, toda a vida. Todo dia vai ser o dia de hoje, em que você vai depender do pão nosso de cada dia. Porém, se você
quer usar, abusar e gozar da fé num dia e deixar de lado a perseverança, a consistência, a insistência, você vai perdê-la, porque a fé é uma dependência constante, diária, semanal, mensal, anual, por toda a vida de Deus. Se você não tiver essa consciência e não tiver coragem para enfrentar as tribulações, pagar o preço para se manter na fé, então você vai perder, você vai ser fracassado. E ninguém pode fazer nada por você. E nem oração, nem jejum do pastor, do bispo, vai resolver, não vai mesmo. Porque isso depende da sua decisão. É você que escolhe, é você que toma a decisão. Você não precisa merecer para ter essa qualidade de fé. Não. Basta viver o sofrimento, a dor que você vem sofrendo e você apelar para o Deus vivo. Oh, meu Deus, eu me entrego, eu me rendo. Cansei de ser eu, cansei de sofrer, cansei de tentar me ajudar, de me salvar. Eu agora entrego tudo nas tuas mãos. Aí o Espírito Santo vem e te abraça, e aí é só correr para o abraço. Deus abençoe a todos, e até amanhã. Aliás, amanhã, quarta-feira, estaremos aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite. Você é nosso convidado para participar de uma reunião em que estaremos ensinando os passos da fé consistente, que faz a pessoa viver na dependência exclusiva de Deus, e não de igreja, nem de pastor, nem de ninguém, mas do próprio Deus. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.